Bom dia, minhas irmãs, minhas amigas. Certamente esses dias que nós temos passado têm sido dias, têm sido semanas bem desafiadoras para as nossas vidas, né? Tenho certeza que para você também tem sido, assim como para mim. E às vezes quando nós estamos passando por situações ou por momentos onde nós não conseguimos controlar as circunstâncias, o nosso coração ele começa a se revelar, né? A ser revelado através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. E eu queria hoje trazer aqui uma reflexão para as nossas vidas. Esse é o nosso propósito aqui, com esses vídeos durante esses dias. Trazemos reflexão e nos fazemos pensar qual tem sido, como temos agido diante do nosso papel como mulheres, como cristãs, durante esse período que nós temos vivido. Certamente não tem sido fácil para você, assim como não tem sido fácil para mim. Mas muitas vezes a nossa tendência é de pensar que para a gente tem sido muito mais difícil do que para aquele que está ao nosso lado, ou para aquela irmã, ou para aquela outra irmã. Talvez você pense assim, mas eu tenho 2 filhos em casa, eu preciso dar conta da casa, eu preciso dar conta da comida, eu preciso dar conta do marido que está todo dia, agora 24 horas em casa, com 2 crianças, tendo que trabalhar, tendo que estudar, fazer aulas online. Talvez você pense, não, você não sabe como que é ruim não ter criança em casa, como que é difícil esses dias, passar por esses dias sozinha, em momentos de solidão. Talvez você possa pensar, não, você não sabe como que é ruim ter que sair de casa todos os dias para trabalhar, porque eu preciso trabalhar, porque eu sou da área de saúde, ou porque eu sou de uma parte essencial da economia e que eu não posso parar, não posso ficar isolada em casa e eu tenho que me arriscar. Talvez você pense, não, você não sabe como que é ruim você fazer parte do grupo de risco por conta da idade ou por conta de uma doença sistêmica que eu tenho. Você não sabe como tem sido difícil para mim. Tenho certeza que tem sido difícil para cada uma de nós, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades e dentro das nossas lutas contra o nosso pecado. Não é fácil vivermos uma vida de forma que agrade ao Senhor, e esse é o nosso propósito aqui, edificarmos umas às outras para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor dentro daquilo que Ele nos deu a fazer. E eu queria compartilhar com você hoje um texto que fala a respeito da nossa maneira de viver. O apóstolo Paulo deixou registrado aos Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos de 15 a 17, e diz assim o texto: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como você tem vivido esses dias? De que maneira você tem vivido a sua vida? Você tem vivido de uma maneira sensata ou você tem sido tola, insensata, como diz a palavra de Deus? Aqui nesse texto, em Efésios, Paulo está querendo dizer com essa palavra tola ou com a palavra insensata, aquele que sabe o que precisa fazer, mas teima em fazer o contrário. Sabe, irmãs, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Nós temos conhecimento da palavra de Deus, não nos falta conhecimento, não nos falta ensinamento. A nossa dificuldade, certamente a sua dificuldade é a mesma que a minha, é de nós colocarmos em prática aquilo que Deus deixou registrado e que nós já sabemos que nós precisamos fazer. A palavra de Deus está dizendo que a gente deve ter cuidado com a maneira que a gente vive, para que a gente viva não de forma insensata, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Certamente esses dias que nós temos vivido são dias maus, né? Temos vivido dias maus e dias difíceis. E eu queria trazer aqui 3 áreas da nossa vida, ou 3 aspectos da nossa vida em que a gente pode viver de uma maneira diferente, colocando em prática aquilo que a gente já sabe. A primeira delas são nos nossos pensamentos. No que você tem pensado? O que você tem ocupado a sua mente? Com o que você tem ocupado a sua mente? Você tem olhado as coisas sob a perspectiva de Deus? Ou você tem olhado Deus sob a perspectiva das circunstâncias? Você tem ocupado a sua mente com o que há de pior nos vídeos, nas notícias, nas mensagens de WhatsApp? Ou você tem buscado encher a sua mente com aquilo que fala lá em Filipenses 4:8?
aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, que é justo, que é amável, que é de boa fama. Com o que você tem ocupado os seus pensamentos? Como você tem pensado a respeito do seu marido? Como você tem pensado a respeito dos seus filhos, a respeito dos seus familiares? O que você tem pensado a respeito das pessoas que estão ao seu redor? O que tem povoado os seus pensamentos? Outra área que eu queria trazer pra gente são as nossas ações. Como você tem agido? As suas atitudes, elas têm sido atitudes que agradam a Deus? Você tem feito aquilo que você faz em nome de Jesus, dando graças, como diz lá em Colossenses 3,17? Ou você tem sido insensata, você tem sido tola, sabendo o que deve ser feito, mas não faz? Como tem sido a sua atitude no dia a dia? E o outro aspecto que eu queria falar, com relação aos seus sentimentos. Como você tem lidado com os sentimentos? É certo que Deus nos criou conforme, a imagem e semelhança dele. E Deus também tem sentimentos, Ele se entristece, ele se alegra, Ele se ira, ele é misericordioso, ele é compassivo. E nós também temos esses sentimentos. E é claro que por conta do pecado, a gente nos deixa muitas vezes, a gente se deixa dominar pelo pecado, a gente se deixa dominar por esses sentimentos e aí nós agimos conforme os sentimentos que nós temos e não conforme aquele que controla as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Como você tem lidado com os seus sentimentos? Você tem permitido que o Espírito Santo controle os seus sentimentos ou você tem permitido que os seus sentimentos controle a sua vida e você tem agido de forma insensata e de forma tola? Nós mulheres temos essa tendência de sentimentalismo, de viver muito intensamente alguns sentimentos. Cuidado para que isso não se torne uma desculpa para pecar. Então eu queria te desafiar hoje nessas 3 áreas, que a gente viva uma vida sensata procurando compreender a vontade do Senhor, Ocupe a sua mente com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é justo. Não se deixe dominar, não deixe a sua mente ser dominada por aquilo que desagrada ao Senhor e com aquilo que contamina seus pensamentos. Haja de maneira agradável a Deus. Trate bem aqueles que estão ao seu redor, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus colegas, que tudo aquilo que você fizer seja como para o Senhor, que aí assim a gente consegue fazer de forma correta. Agradando ao Senhor, a gente também vai agir de forma correta com aqueles que estão ao nosso redor. E cuide dos seus sentimentos. Não se deixe dominar pela carne, mas ande pelo Espírito, como diz lá em Gálatas 5,17. É um grande desafio isso para as nossas vidas. Colocar em prática aquilo que nós já conhecemos da palavra de Deus e vivermos de forma sensata e não tolas, que sabem o que devem fazer e não fazem. E eu peço a Deus para que Ele nos ajude, para que possamos realmente viver essa vida dentro do papel que nós temos como mulheres, como cristãs, como esposas, como profissionais, como donas de casa, como mães, seja no que for, que possamos viver de maneira sensata e que agrade a Deus. Esse é um desafio para a gente hoje, nesse dia, para essa semana, para esses dias difíceis que nós temos enfrentado. Que Deus nos abençoe e que nos deixemos ser controladas pelo Espírito Santo de Deus e façamos aquilo que agrada ao Senhor, vivendo de maneira sensata e procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Deus nos abençoe. Um abraço a todas vocês.